Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai explorar um conceito-chave assim da teologia cristã, a santificação. Isso aí. E a nossa fonte são os trechos de um sermão bem profundo, sabe? Do teólogo puritano Thomas Watson. Um nome de peso, né? Exato. E ele busca ali desvendar o que é, por que a gente precisa e como buscar essa tal de santificação. Tudo partindo daquele versículo conhecido, né? 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Exatamente. E o Watson, como um bom puritano, ele não fica só na superfície, né? Ele junta aquela teologia forte com uma aplicação muito, muito prática. Uhum. Então, o nosso objetivo aqui é mergulhar um pouco no pensamento dele, usando esses textos, para sacar a essência dessa doutrina, que é vital, e ele já começa direto ao ponto, né? Santificação não é tipo uma sugestão, é a vontade de Deus mesmo. Ok. Vamos desembrulhar isso então. E logo de cara, o Watson já traz uma divisão interessante para a santificação, né? Ele fala de duas partes. Uma privativa. O que seria isso? Parece tirar algo, né? Isso, é bem por aí. É a remoção do pecado. Ele até usa umas imagens fortes, compara com o fermento, sabe? Que estraga a massa toda. Ou tipo lepra, aquela doença que isolava, contaminava. Nossa! É um processo de limpar mesmo. Tirar o que não combina com a nova natureza que a pessoa recebeu em Cristo. Mas não é só isso. Certo. Tem que ter o outro lado. A parte positiva. Não basta varrer a sujeira, tem que, sei lá, decorar a casa. Exatamente. Ótima analogia. A parte positiva é essa renovação espiritual. É enfeitar a alma com virtude, com pureza. Ele usa outra imagem legal. Os sacerdotes lá do Antigo Testamento, Ah, lembro disso. eles não eram só lazados, né? Eram vestidos com roupas especiais, bonitas, gloriosas. Isso simbolizava a beleza da santidade. Então, para Watson, santificação é essa transformação total. Tira o ruim e cultiva ativamente o bom. Entendi. Quer dizer, não é só parar com as coisas erradas, é começar a fazer as certas de um jeito que vem de dentro, né? E para aprofundar nisso, ele dá umas características, quase um checklist da santificação verdadeira. Sim, ele detalha 7 pontos que ajudam a gente a entender o que é essa santificação de verdade. E o primeiro é logo de cara fundamental, ela é sobrenatural. Sobrenatural. Tipo, não vem da gente. Exato. Não é algo que brota do nosso esforço, da nossa força de vontade sozinha. É uma obra de Deus no coração. Ele até cita Deus falando, eu sou o Senhor que vos santifica. Faz sentido. Ele usa uma metáfora ótima. Erva daninha cresce sozinha, né? Mas flor bonita você tem que plantar, cuidar. A santificação é essa flor, plantada pelo Espírito Santo. Gostei dessa imagem da flor. Quer dizer que não adianta só tentar ser bom. Precisa dessa ação divina mesmo. Exatamente. A força de vontade pode levar a gente a ser uma pessoa moralmente correta, o que é bom, claro. Mas não é a santificação profunda que o Watson está descrevendo. Isso já leva para a segunda característica. Ela é intrínseca. Intrínseca. Por dentro. Isso. Mora lá no coração, na essência da pessoa. Não é como o orvalho que só molha a folha por fora, sabe? É mais como a seiva, que corre dentro da árvore que nutre desde a raiz. É o tal do ornamento do homem encoberto no coração. Entendi. Uma mudança de dentro para fora. E parece que essa mudança não fica só num prantinho, né? Afeta a pessoa toda. Perfeito. A terceira característica é justamente essa. Ela é extensiva. Pensa assim. O pecado original, na visão dele, bagunçou tudo. Mente, vontade, emoções, tudo. Uhum. Então, a santificação vem para restaurar tudo. Ele cita a Bíblia, o Deus de paz vos santifique em tudo. Não dá para ter só um coração bom, mas continuar com um monte de hábito ruim, entende? A ideia é refazer a imagem de Deus na pessoa inteira. Por isso que se fala em novo homem, não só num olho novo ou língua nova. Essa ideia de ser em tudo. Nossa, é bem abrangente. E qual a intensidade disso? Ele fala se é algo morno ou mais quente? Boa! Ele fala assim, a quarta característica é que ela é intensa ou ardente.
Nada de religiosidade fria, de cumprir tabela, sabe? É ser fervoroso no espírito. Ele compara com água fervendo, um coração que queima de amor e zelo por Deus. Não é uma aceitação passiva, é uma paixão ativa pela santidade. Paixão pela santidade. Interessante. E além de intensa, ele também diz que ela é? Bela. Isso soa meio diferente, né? Muita gente associa santidade com algo pesado ou restritivo. Ah, esse ponto é fascinante. É a quinta característica. Sim, ela é bela. Ela embeleza a alma, deixa a pessoa bonita aos olhos de Deus. Watson usa expressões como ornamentos de santidade. Ornamentos. E ele vai além, olha que demais. Diz que a santificação é o início do céu na alma. É a glória ainda em semente. E essa aqui eu acho incrível. A quintessência da felicidade. Quintessência da felicidade, uau! Pois é. Ou seja, para o Watson, santidade não é um fardo, um monte de regra chata. É a própria essência da alegria, da beleza espiritual. Desafia totalmente essa ideia moderna de que santidade é só renúncia e coisa triste. Muda tudo ver assim. Mas essa beleza, essa felicidade, ela é algo frágil que a gente pode perder fácil? Ou ela fica? Ótima pergunta. Isso nos leva à sexta característica, a permanência. A santificação verdadeira, por ser obra de Deus, não se perde. Ele cita a Escritura, sua semente permanece nele. Claro, pode ter luta, pode ter queda, o que ele chama de eclipses. Lembra da igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor? Acontece. Mas a natureza básica, transformada por Deus, essa permanece. É como ele diz, uma flor da eternidade. É diferente de uma emoção que vem e vai. A raiz é firme. Peraí. Se ela é permanente, como que entra a última característica, que fala de progresso? Parece meio contraditório, né? Algo que é fixo, mas que também cresce. Aham. Aqui é onde fica muito interessante. E o Watson faz uma distinção super importante. A sétima característica é que a santificação é progressiva. Progressiva. Sim, ela cresce. Sempre. Como uma planta. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E aqui está o pulo do gato. Ele diferencia isso da justificação. Ah, justificação e santificação. Exato. A justificação, que é Deus nos declarar justos por causa de Cristo, é um ato único completo. Não tem grau. Ou você está justificado ou não está. Ponto final. Certo. É tipo um status. Isso. Mas a santificação é um processo. Uma pessoa pode e deve se tornar mais santa ao longo da vida. Ele usa até a imagem de um pintor famoso, Apelles, que sempre retocava os quadros para melhorar. A imagem de Deus na gente vai sendo aperfeiçoada, refinada. Entendi. Que distinção importante. Então, a posição de justificado é permanente. É sim ou não? Mas a condição de santificado, embora tenha uma raiz divina permanente, ela cresce, se desenvolve. É uma dinâmica interessante. Mas olha, se essa santificação é algo tão profundo, tão transformador, imagino que deve ter muita coisa por aí que parece santificação, mas não é. Imitação, sabe? O Watson alerta para isso. E como alerta? Ele tem uma parte só sobre as falsificações da santificação. É quase um guia para a gente não se enganar. A primeira coisa que ele aponta que não é santificação é a virtude moral. Virtude moral, tipo ser honesto, ético. Exatamente. Ser uma pessoa correta, justa, temperante. Tudo isso é ótimo, claro, mas não é a mesma coisa que a santificação bíblica que ele está descrevendo. E o Watson é bem direto nisso, viu? Ele diz que essa civilidade é apenas a natureza refinada. Natureza refinada. E que ela pode muito bem existir junto com um coração impuro, orgulhoso e até com uma certa antipatia escondida pela graça de Deus. Ele lembra que os estoicos, que eram mestres da moralidade lá na Grécia Antiga, foram super contra o apóstolo Paulo. A moralidade sem a transformação de Deus é, como ele diz, uma cobra com escama bonita, mas venenosa. Nossa, que imagem forte. Quer dizer, a casca de boa pessoa não garante a mudança lá dentro. Qual seria a segunda falsificação?
A segunda é a devoção supersticiosa. Aqui ele critica aquelas práticas religiosas que são só externas, sabe? Sem mudança por dentro. Tipo, venerar a imagem, usar água benta, fazer rituais. Mas o coração continua o mesmo. Ah, entendi. No foco no ritual, não na transformação. Isso. O argumento dele é bem lógico. Olha, se nem os rituais que Deus mesmo mandou lá na lei de Moisés conseguiam santificar alguém sem a ação do Espírito Santo, imagina essas coisas que os homens inventaram depois. Ele até solta uma frase de efeito: se isso fosse santificação de verdade, o inferno estaria vazio. Uau, direto. E a terceira falsificação? Essa acho que é a mais famosa, né? Com certeza, a hipocrisia. É ter a forma, a aparência de piedade, mas negar o poder que ela tem de transformar. São aquelas lâmpadas sem óleo da parábola, sabe? Os sepulcros caiados que Jesus falou bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Triste isso. O Watson usa aquela imagem da Bíblia: ter nome de que vive, mas está morto. É um engano para si mesmo e muito perigoso. É como um navio que se chama Esperança, mas afunda na primeira tempestade. A fachada não segura a onda. Faz sentido. E a quarta? Essa me parece um pouco mais escondida, menos óbvia que a hipocrisia, assim, declarada. Sim, é mais sutil. É a graça restritiva. Sabe quando alguém evita fazer certas coisas erradas, não porque odeia o pecado, mas porque tem medo? Medo do inferno, medo de estragar a reputação, medo da consciência pesar. Ah, o medo como controle. Exato. O lema dessa pessoa seria tipo: eu até queria fazer, mas não tenho coragem. O coração não mudou. O desejo pelo pecado ainda tá lá, só tá amarrado. A imagem que o Watson usa é muito boa. É como um leão na jaula. Um leão na jaula? Continua sendo um leão feroz, perigoso. Só tá impedido de atacar. O pecado tá controlado, mas não foi curado. Não foi odiado de verdade. Entendi a diferença. A motivação não é o amor pela santidade. É o medo da consequência. E qual a última falsificação que ele aponta? A quinta é a graça comum. O Watson descreve isso como uma obra do Espírito Santo, sim, mas que é superficial e passageira. Pode até trazer uma certa convicção de pecado, um entendimento intelectual da verdade, mas não leva a uma conversão real duradoura. Tipo uma experiência momentânea. Isso, são aquelas emoções fortes ou decisões tomadas no calor do momento, mas que logo, puf, somem. Ele compara com um animal que leva uma flechada de raspão e logo se livra dela, sacode e segue a vida. A pessoa se distrai e aquela impressão some sem deixar uma mudança real. Caramba, essas falsificações mostram como é fácil a gente se enganar, né? Ou se contentar com uma imitação barata. Isso só reforça a pergunta: por que o Watson insiste tanto que a santificação é necessária? O que está em jogo, afinal? Ele dá várias razões, mas a gente pode agrupar em alguns pontos bem fortes. Primeiro, é um chamado divino. Simples assim. Deus nos chamou para sermos santos, porque Ele é santo. Não é opção, faz parte do plano de Deus para o seu povo. É um chamado, não uma sugestão. Exato. Segundo, e isso é muito importante para ele, é a evidência da justificação e da eleição. Santificação e justificação andam de mãos dadas. Ele usa aquela imagem do sangue e da água que saíram do lado de Cristo na cruz. Lembra? Lembro. O sangue representa a justificação, o perdão, a água representa a santificação, a purificação. Uma confirma a outra. Para Watson, a santificação é tipo selo visível de que aquela pessoa foi escolhida por Deus, foi justificada. Entendi. Uma coisa puxa a outra. E terceiro, talvez o ponto mais impactante, é um requisito indispensável para o céu. Essa é direta. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ponto. O céu é um lugar santo, Deus é santo. Uau! Watson usa uma imagem forte aqui. Ele diz que o céu não vai ser como a Arca de Noé, que tinha bicho limpo e bicho impuro lá dentro. Não. Só os santificados vão poder viver na presença gloriosa de Deus, ter a visão dele. Isso coloca a santificação num nível de importância eterno, né? Nossa, essa imagem da arca e essa clareza sobre o céu realmente é impactante.
Fica muito claro que para Watson não é um opcional de luxo. Mas aí, pensando nisso tudo e lembrando das falsificações, como é que alguém pode ter alguma segurança de que tem essa santificação verdadeira? Quais seriam os sinais, sabe? Algo confiável. Sim, o Watson, sendo bem prático como sempre, ele oferece alguns sinais para a gente poder avaliar. Um sinal interessante que ele menciona é a lembrança grata do passado. Lembrar do passado. Como assim? A pessoa que foi santificada, ela se lembra de onde Deus a tirou, sabe? Do estado de pecado em que vivia antes. E essa lembrança não traz orgulho, mas sim humildade e uma gratidão imensa pela transformação que Deus fez. Entendi. Olhar para trás com gratidão. Exato. Outro sinal fundamental é a habitação ativa do Espírito Santo. A pessoa tem uma consciência real da presença de Deus, guiando, consolando, mostrando o pecado, inclinando a vontade dela para o bem. Não é só seguir regra, é ter essa relação viva com o Espírito. Uma dinâmica interna. Isso. Um terceiro sinal que bate de frente com aquela graça restritiva que a gente falou é uma antipatia genuína e profunda contra o pecado. Ah, o ódio ao pecado. Mas não é só evitar por medo, é desenvolver um ódio santo mesmo. Uma aversão real que leva a pessoa a lutar contra ele constantemente. O hipócrita pode até largar o pecado, mas no fundo ainda gosta dele. O santificado detesta o pecado de coração, é uma diferença enorme. Faz todo sentido. Que mais? Ele menciona também o desempenho espiritual dos deveres. Isso quer dizer que as práticas religiosas, orar, ler a Bíblia e a igreja, etc., são feitas com sinceridade, por amor a Deus. Não por formalidade, por obrigação ou só para mostrar os dons que tem. O que importa é a motivação lá dentro. Isso se liga com aquela ideia da santificação intrínseca, né? De vir de dentro. E como isso aparece por fora. Exatamente. O quinto sinal é justamente uma vida bem ordenada. A santidade que está lá dentro, ela transborda para a conduta de fora. Ele cita a Bíblia. Sede vós também santos em toda a maneira de viver. A vida prática? Watson meio que desmonta aquela ideia de meu coração é bom, mas minha vida é meio bagunçada. Ele usa uma analogia simples. Se a água que você tira do balde está suja, é porque o poço de onde ela veio está sujo. A vida de fora reflete o coração. Não tem como separar. Direto e reto. E o último sinal? O último é um teste de fogo. Uma resolução firme de se apegar à santidade mesmo quando está difícil. Mesmo sob pressão, perseguição, zombaria. A pessoa santificada valoriza mais a pureza e a obediência a Deus do que a própria segurança ou ser aceita pelos outros. Ela está disposta a perder tudo, menos a sua integridade com Deus. Nossa, são sinais bem intensos. Mostram uma mudança de vida muito profunda. Agora, para quem está ouvindo isso e pensando, puxa, eu quero essa santificação de verdade, mas parece tão difícil, tão fora do meu alcance. O que o Watson diz para motivar e como buscar isso na prática? Ele é bem encorajador nisso também. Ele dá incentivos fortes. Por que buscar a santidade? Primeiro, porque é a vontade clara de Deus para nós. Segundo, foi o propósito da morte de Cristo. Ele morreu para nos libertar do pecado, não só perdoar. Terceiro, nos torna parecidos com Deus. Quarto, atrai o amor especial de Deus. Ele se agrada da santidade. Quinto, nos distingue como o povo dele no meio do mundo. Sexto, evita que a nossa fé seja motivo de piada ou descrédito. E o mais importante, talvez, nos prepara para o céu. A santificação é como degrau para chegar na glória. São motivos bem fortes, né? Com certeza. Motivação não falta. E os meios, como a gente busca isso no dia a dia, as ferramentas, digamos assim. Ele aponta caminhos bem claros e todos eles dependem da graça de Deus agindo. Primeiro, mergulhar na palavra de Deus. Santifica-os na tua verdade, Jesus orou. A palavra limpa e molda. A Bíblia como guia. Segundo, exercitar a fé no sangue de Cristo. É a fé nesse sacrifício que purifica o coração. Terceiro, buscar e depender do Espírito Santo. É Ele quem faz a obra de santificação em nós. Não dá para fazer sozinho. Dependência total. Quarto, cultivar comunhão.
andar junto com outras pessoas santificadas. Ele diz que a associação gera a assimilação. Andar com gente santa nos ajuda a ser santos. O poder da comunidade. Exato. E quinto, orar especificamente por santidade. Pedir mesmo, Deus, crie-me um coração puro. Me dá força para viver de um jeito que te agrada. Interessante que esses meios são uma mistura, né? Tem a nossa parte, ler a palavra, orar, buscar comunidade, mas tudo dependendo totalmente de Deus, da fé no sangue de Cristo, da ação do Espírito. Não é só esforço nosso, mas também não é só ficar parado esperando. Perfeitamente colocado, é uma parceria. O nosso esforço, a nossa busca, ela é capacitada e dirigida pela graça de Deus. A gente faz a nossa parte, mas sabendo que é Ele quem realiza a obra. Bom, então, fazendo um resumo rápido dessa nossa análise sobre o que Thomas Watson pensa da santificação, a gente viu a natureza profunda dela, né? Essa obra de Deus que é, ao mesmo tempo, interna, total, intensa, bonita, que dura para sempre e que cresce sempre. Isso. Vimos também os alertas dele contra as imitações, as falsificações perigosas, o moralismo, a superstição, a hipocrisia, o medo que só controla por fora e aquela graça superficial que não transforma. Fundamental não cair nessas. Entendemos por que ele bate tanto na tecla da necessidade dela. Não é só para viver melhor aqui, é condição para estar com Deus na eternidade. Identificamos os sinais de uma santificação de verdade que mexe com o coração, a mente e o jeito de viver. Sinais bem práticos, né? E por fim, vimos os incentivos para buscar isso e os meios que Deus deixou para a gente usar nessa busca. Watson realmente coloca a santificação lá no alto como a única coisa necessária, o melhor certificado para o céu. Sem dúvida. E essa exploração toda do pensamento dele nos deixa com uma reflexão bem importante, que nasce da própria descrição que ele faz, né? Uhum. Ele insiste que a santificação é uma obra divina permanente, que a raiz dela não pode ser arrancada, mas, ao mesmo tempo, é um processo progressivo, que exige o nosso engajamento, a nossa luta diária, usando os meios da graça, palavra, fé, oração, comunhão. Essa tensão, né? Exato. Isso levanta aquela questão essencial para a nossa vida de fé. Como é que a gente equilibra essa confiança tranquila na obra de Deus, que nos guarda e nos santifica, com a nossa responsabilidade urgente, pessoal, de lutar contra o pecado e buscar crescer todo dia em santidade? O Watson nos confronta com a beleza desse chamado para sermos santos, mas também com a seriedade imensa disso. É algo para a gente pensar e, mais do que pensar, para viver, né?